Muito tempo antes do tempo ser chamado de tempo, Ninjago foi criada pelo primeiro mestre de Spinjitzu, usando as 4 armas do Spinjitzu. A foice do terremoto, os nunchuks do relâmpago, as estrelas ninja do gelo e a espada do fogo. Armas tão poderosas que ninguém aguenta o poder de todas juntas de uma vez. Quando ele faleceu, seus 2 filhos juraram protegê-las. O futuro dessas histórias todos nós sabemos. Em um mundo de aventuras e mistérios, onde ninjas são guardiões da justiça e uma figura sombria emerge das sombras, Garmadon, um ninja poderoso e misterioso, está em uma missão para descobrir o segredo de Wilderness, um reino desconhecido e cheio de perigos. Enquanto o Rei Laika encara as crianças, Balloon carrega o inconsciente Garmadon e diz para Asa começar a correr. Asa olha para o malho da ruptura à sua frente e, por curiosidade, o pega. Isso enfurece o Rei Laika, que parte para atacar. Rybe pula em Asa, empurrando os dois para longe do ataque. Zuri tenta desacelerar o Lycan com um estilingue. As crianças fogem. Ibram pergunta por que Balloon está carregando o Garmadon e ele responde que precisam perguntar a Mama Maya como o Garmadon abriu o dojo das sombras. Iriel percebe que o Rei Laika não consegue atravessar o desfiladeiro e o Ibram e Asa provocam a criatura. O Rei Laika ataca o desfiladeiro que começa a desmoronar. Garmadon acorda com dor de cabeça e vê Asa à sua frente. O restante das crianças emerge dos escombros e percebe que estão presos. Ibram culpa Garmadon pela situação e Garmadon pede o malho para Asa e ele o joga, esperando que isso os ajude a escapar. Sem sucesso e confuso, Garmadon se pergunta por que jogar não teve efeito, enquanto o Rei Lycan começa a uivar. Balloon explica que o uivo transformará todos em pedras se forem atingidos. Ryban grita para Garmadon tirá-los dali. Garmadon concorda e Iriel diz para ele se apressar. De repente os olhos de Garmadon brilham em azul e as vozes falam com ele. Elas o instruem e ele obedece. Garmadon consegue realizar o Shadow Spin e soca os escombros. As crianças ficam confusas e impressionadas e Garmadon pergunta o que aconteceu. Ryban tenta explicar, mas o Rei Laika uiva novamente e Garmadon e as crianças desviam do ataque. Balloon diz para todos subirem no barco e eles partem. Garmadon pergunta às crianças o que é o Rei Laika e quem elas são. Iriel explica que o Rei Laika é uma besta que assombra as florestas. Ela, junto com Balloon e Rybe, se apresenta e Iriel fala sobre Zuri e ajuda Asa a se apresentar também. Garmadon também se apresenta. Zuri lembra Iriel de que Garmadon é prisioneiro deles e não deve ser tratado com tanta gentileza. Garmadon concorda com a decisão dela. Do lado de fora da casa, Mama Maya, ela ajuda Buck a arrancar uma cenoura da terra, comentando sobre a má colheita e Zuri chama Mama Maya, que fica encantada ao vê-los. Zuri explica que Garmadon quebrou o selo do Dojo das Sombras e mostra o malho da ruptura. Garmadon acrescenta que o encontro no dojo parece ter aprendido um estilo de luta diferente depois de entrar nele. Mama Maya reconhece o estilo como sendo das artes dos 5 proibidos e todos entram em sua casa para discutir. Lá dentro, as crianças tomam sopa enquanto Mama Maya pergunta a Garmadon se ele veio de outro reino e ele confirma que sim, e acrescentando que veio em busca de um poder capaz de deter a guerra de ninja, mas encontrou apenas uma terra moribunda e Iriel explica que Wilderness já foi linda e Garmadon pergunta o que causou sua destruição. Zuri pergunta a Mama Maya se eles podem confiar nele e ela responde que acredita que sim, pois vê que o coração dele está em conflito. Garmadon nega dizendo que sabe quem ele é e por que ele está ali, mas Mama Maya tem suas dúvidas. Mama Maya explica que os 5 proibidos governaram Wilderness e lideraram o clã dos lobos. Ela diz que o Shadow Spin era a fonte da sua força, o que exigia que a mente, corpo e espírito fossem endurecidos como ferro para acessar o seu verdadeiro poder. Ela continua dizendo que, uma vez dominado o Shadow Spin, o guerreiro recebia uma máscara de lobo.
Ela explica que, se alguém dominasse o Shadowspear, possuísse uma máscara de lobo, tivesse umas centenas de mestres elementais e usasse o malho para tocar o gongo da ruptura, essa pessoa poderia usar o Shadowspear em todos os reinos e qualquer momento. Mão Amaya diz a Garmadon que com Shadowspear ele poderia vencer todas as guerras ou até restaurar Wilderness. Garmadon pergunta o que aconteceria se alguém sem poder elemental tocasse o gongo. Balloon e Ariel explicam que essa pessoa perderia tudo. Garmadon percebe que alguém já tocou o gongo antes e causou a queda do clã dos lobos, e ele pergunta quem foi, e Mão Amaya diz que foi Lord Argus. Mão Amaya descreve Argus como um guerreiro do clã dos lobos que dominou Shadowspear, completamente devotado aos 5 proibidos e líder do clã após a queda deles. Ele sabia que o poder do clã estava enfraquecendo sem o 5. Um dia ele foi abordado por Zaiden, um feiticeiro que dizia procurar por um possível sexto proibido. Zaiden convenceu Argus de que ele poderia ser esse sexto. Argus tocou o gongo e acreditando que esse era o caminho para se unir aos 5. Mas por não ser um mestre elemental, ele se transformou no rei Lycan. Zaiden então criou a coroa espectral para o controlar, Argus transformando os em guerreiros do clã dos lobos. Conseguiram expulsar Zaiden de Wilderness. Garmadon pergunta se todos do clã do lobo foi transformado em pedra, e Mão Amaya diz que não. Ela revela que as 5 crianças Balloon, Rybe, Az, Ariel e Zuri são os últimos descendentes do clã. Diz ainda que apenas as crianças podem derrotar o rei Lycan, mas precisam aprender os caminhos de seus ancestrais. Ela acredita que o destino trouxe Garmadon até eles para ajudar o clã dos lobos a se reerguer. Mão Amaya diz Garmadon que ele será o mestre delas.